Bom dia, meu povo, tudo bem? Aqui é o Bispo Virgílio, da Igreja Episcopal Protestante e reitor da Comunidade da Reconciliação em Ribeirão Preto. Friozinho aqui hoje. Estamos aqui para meditarmos um pouco na Palavra de Deus, naquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, a partir do nosso lecionário. E hoje nós vamos ler um texto que está em Marcos capítulo 9, a segunda leitura do lecionário traz essa indicação hoje. E eu queria meditar a partir de um versículo. Pois quem não é contra nós é por nós. Marcos 9, 40. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, nós vimos gente aí tentando expulsar demônios no seu nome, expulsando demônios no seu nome, mas ele não é do nosso grupo. E como é que faz? Nós os proibimos. Jesus disse: não os proibais. Não os proibais. Porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Eu quero falar aqui um pouco, meus irmãos, sobre unidade. A unidade cristã. Essa é uma das minhas bandeiras, essa é uma das minhas lutas há muitos anos, né? Fui presidente do movimento ecumênico aqui na cidade de Ribeirão Preto. Participamos aí da inauguração da primeira campanha da Fraternidade Ecumênica, lá no início dos anos 2000. E eu queria falar um pouco sobre isso. Eu me lembro que nesse ano 2000 eu fui convidado a pregar numa igreja e o reverendo, que era meu amigo e trabalhava comigo no movimento ecumênico, disse assim: olha, reverendo, só tem um problema. Aqui a gente não dá a comunhão para quem não é da igreja. Falei, tudo bem. E aí quando eu fui pregar, o meu sermão foi o seguinte, o meu sermão inteiro foi o seguinte: graça e paz, meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui na abertura da campanha da Fraternidade Ecumênica e tal, e tal, e tal. Mas eu queria dizer uma coisa muito séria para vocês. É muito bom saber que para pregar eu sou um santo. Mas é muito triste saber que para receber a comunhão eu seja um pecador. Por que nós não podemos ter comunhão plena? Por que nós não deixamos de lado as nossas diferenças e observamos aquilo que nos é comum? Meus irmãos, o mundo está carecendo da graça de Deus. O mundo precisa de Deus, o mundo precisa de Cristo, o mundo precisa do Evangelho. Por que nós vamos ficar olhando para as nossas diferenças, sendo que há tantas coisas que nos unem? Todos nós cremos na Santíssima Trindade, todos nós cremos nas duas naturezas de Jesus, todos nós cristãos cremos no Espírito Santo, no batismo, na Eucaristia. Todos nós cremos na vida, morte e ressurreição de Cristo, na sua ascensão ao céu, na sua segunda vinda gloriosa. Cremos nos sacramentos do batismo e da comunhão. Por que ficar atentando para aquilo que nos diferencia, quando nós podemos atentar para aquilo que nos aproxima? Jesus, em João 17, diz que o mundo vai crer olhando para a nossa unidade. Então é muito importante que cristãos e cristãs estejam inseridos nesta luta em prol do movimento ecumênico, a fim de que o mundo creia. A fim de que o mundo creia. Só para encerrar, um exemplo bacana que eu citei essa semana conversando com uma pessoa, é quando começou a pregação protestante no Brasil, havia um acordo entre os metodistas e os presbiterianos. E qual era o acordo? Se um missionário metodista chegasse numa cidade e já houvesse ali um pregador presbiteriano, ele ia embora, ele ia para outra cidade, porque já tinha alguém pregando o evangelho. A mesma coisa ao contrário, se chegasse um presbiteriano e houvesse ali um pregador metodista, ele ia embora, porque já havia alguém pregando o evangelho. Há diferenças entre a pregação metodista e a pregação presbiteriana, a doutrina de uma e a doutrina de outra, que são essenciais para eles. Os metodistas são arminianos, os presbiterianos são calvinistas, mas eles deixavam isso de lado, porque o mais importante era Cristo. Vamos seguir esse exemplo? Oremos.
Te damos graças, ó Deus, porque a Tua palavra nos inspira, a Tua palavra nos ensina e nos faz caminhar, ó Deus, com retidão na Tua luz. Pedimos que o Senhor dê a nós um coração aberto aos nossos irmãos, para crermos verdadeiramente na Tua palavra e crermos, ó Deus, que a Tua vontade para as nossas vidas é que nós caminhemos não em uniformidade, não sendo todos iguaizinhos, mas caminhemos em unidade, deixando de lado as coisas que nos diferenciam e observando as coisas que nos aproximam. Dá a nós, ó Deus, um coração humilde, aberto aos nossos irmãos. É o que te pedimos, em nome do Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê da sua graça e que esse fim de semana seja um fim de semana rico em amor, rico em trabalho, rico em adoração ao Senhor. Um beijo do Bispo e até amanhã, se Deus quiser.